É, Olá, professor. Iremos apresentar aqui o trabalho de física sobre o olho humano. Iremos tomar como tópicos as características e alguns problemas de visão, que são a miopia, a hipermetropia, a presbiopia e o astigmatismo, sendo que a miopia é o problema mais comum entre eles. Temos como principais elementos que compõem o olho humano. Aqui temos o globo ocular, aqui é a córnea. A córnea é uma das lentes que temos no olho, que ela é um elemento frontal, sendo que então podemos encostar nela. Ela é uma lente convergente de borda fina, como vemos aqui. E o meio é mais largo que as extremidades. Aí ela ajuda na formação de imagem que acontece no olho. Isso iremos falar logo. Como segundo elemento teremos a íris. E a abertura dela, esse vão aqui, é provocada pela pupila, que é isso aqui. Esse conjunto da íris e da pupila, ela é um conjunto que regula a intensidade luminosa dos olhos e vai controlar a quantidade de luz que entra nos nossos olhos. Quando o ambiente é muito claro, por exemplo, a íris se movimenta no sentido de fechar a pupila. Sendo assim, não precisa entrar muita luz, porque vai causar incômodo, por isso que ela faz isso. Já quando o ambiente é mais claro, mais escuro, a íris ela dilata, ela se movimenta no sentido de abrir, né, em relação à pupila, para permitir maior entrada de luz. A íris é um elemento de olho que pode ser colorido, pode ser preto, azul, castanho, verde. Isso é determinado pela quantidade de melanina que possui. Já tomando como terceiro elemento, temos aqui em vermelho os músculos ciliares e em azul uma segunda lente bastante importante, chamada de cristalino. Também é de borda fina e lente convergente, sendo assim um pouco sendo a córnea. O cristalino é uma lente que possui uma distância focal variável. Mas como é possível mudar o poder do cristalino? Como é que ele pode ser mais ou menos convergente? Os músculos ciliares que estão presos ao cristalino podem pressioná-lo ou não. Quando os músculos ciliares pressionam o cristalino, ele deixa o cristalino de uma forma mais gordinha, sendo assim uma forma mais poderosa e mais convergente. Já em outra situação, é quando ele quase não pressiona o cristalino, ficando mais relaxado, de uma forma mais fina e menos poderosa e menos convergente. Mas por que o cristalino tem que ficar mais gordinho ou mais fininho? O cristalino precisa mudar essa distância focal para que ele possa focalizar uma imagem de objetos que estão mais próximos ou mais distantes. Quando o objeto está mais distante, não é preciso convergir muito os raios de luz que vêm dele. Sendo assim, o olho não precisa de um cristalino muito poderoso para enxergar esse objeto, porque os raios chegam praticamente paralelos. Essa é a situação em que o cristalino encontra mais relaxado, por isso olhar paisagem relaxa a vista. Quando o objeto está mais perto, para conseguir focalizar a imagem dele na retina, é preciso um cristalino mais poderoso, ou seja, mais convergente. É quando ele fica contraído. Por isso, observar objetos que estão mais próximos cansa a vista, porque o cristalino fica contraído pelos músculos ciliares. Esse ajuste é feito a todo momento, ao chegar ao objeto de perto ou de longe. Por isso, quando uma pessoa tem um problema de visão, esse processo não ocorre adequadamente, e por isso ela não consegue focalizar tão bem as imagens. Seguindo o desenho, vemos esse anteparo no fundo do olho. O nome dele é retina. Na retina temos dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones são células responsáveis pela identificação das cores. Basicamente, nós temos três tipos de cones. Um que identifica o vermelho, um que identifica o verde e um que identifica o azul, que são as cores primárias para a luz. Essa sequência é conhecida como RGB, que do inglês significa Red, Green, Blue. Uma pessoa daltônica, por exemplo, ela tem um problema em um desses cones. Daí, determinadas combinações de cores ela não consegue diferenciar, como vermelho e azul, que é magenta, ou vermelho e verde, que é amarelo. Na retina, nós temos a presença de outra célula, os bastonetes, que são as células responsáveis pela identificação da intensidade luminosa. Ela vem em escala de cinza, falando se está muito claro ou muito escuro. É a combinação entre cones e bastonetes que identificam os tons de cores, como
verde claro e verde escuro, azul escuro. Um cidadão sem essa aula cônea na retina, ele enxerga apenas em cinza, porque é a escala de cor dos bastonetes. Na sequência, nós temos o nervo óptico, que é responsável de levar a informação ao cérebro, que será processado aqui. Então, se colocarmos um objeto na frente desse olho, para que a pessoa possa enxergar nitidamente esse objeto, o conjunto córnea cristalino deve ser capaz de formar uma imagem real para que ela possa ser projetada e invertida, pois toda imagem real é invertida em cima da retina. A imagem real deve ser formada invertida pelo conjunto córnea cristalino em cima da retina. Se essa imagem não estiver em cima da retina, a pessoa não consegue ver nitidamente. A imagem tem que estar em cima da retina, não à frente, não atrás. Pois toda imagem real, para que possa ser projetável, ela é invertida. Porém, o nosso cérebro, ao processar essa imagem, ele a desinverte. Aí vemos a imagem de cabeça para cima, como vemos normalmente. Entendido assim os principais elementos do olho humano, vamos entender os principais problemas que podem ocorrer no globo ocular. Então, professor, agora vamos falar sobre o problema de visão. O problema de visão mais comum é a miopia. O que é a miopia? Miopia é o problema que a pessoa tem de enxergar de longe, de ver de longe um objeto ou alguma coisa. Vou mostrar aqui um pouco no desenho detalhadamente. Desenhei aqui graficamente o globo ocular. Aqui é o conjunto córnea e cristalina. Quando o objeto está distante e os raios são praticamente paralelos, a imagem não consegue chegar na retina. Ou seja, quando não chega na retina, não consegue ver nitidamente. Mas por que os raios não... Por que esses raios não chegam, não convergiram antes da retina? Pode ter sido por duas possibilidades. Porque o míope tem o globo ocular alongado ou porque ele tem o conjunto córnea e cristalina convergente. Mas atenção, o míope tem dificuldade de ver de longe, mas ele consegue ver bem de perto. No desenho, quando o objeto vai se aproximando, a imagem tende a se afastando do objeto mais próximo para obter a imagem na retina. Ou seja, ela chegaria à imagem na retina. E para corrigir esse problema de visão, o míope deve fazer o uso de uma lente que ajuda a divergir um pouco esses raios, já que eles estavam convergindo demais. É preciso então fazer o uso de uma lente divergente. Também é possível cirurgicamente, remodelando a córnea e tirando um filezinho de córnea para deixá-la mais fina, porque se ela ficar mais fina, fica mais poderosa, jogando a imagem assim para o lugar correto dela, que é para trás. Tá bom. Então, vamos falar agora da hipermetropia. A hipermetropia já é um problema de visão mais comum, pessoa que tem dificuldade de ver de perto. Imaginamos então um objeto próximo, onde esses raios não chegam paralelos na córnea cristalina, que é esse conjunto aqui de córnea cristalina. A córnea cristalina não consegue focalizar a imagem da retina, até porque se ela conseguisse, ele enxergaria nitidamente. No caso de ter hipermetropia, essa imagem foi localizada atrás da retina, ou seja, aqui atrás. Mas por que essa imagem é formada atrás da retina? Nós podemos pensar em duas possibilidades. Ou porque o globo ocular dessa pessoa está curto, ou porque o conjunto córnea cristalina não está muito convergente. Ela deve fazer o uso de uma lente convergente. Mas é possível uma pessoa ser míope e hipermétrope? O Thiago vai nos falar.
Tecnicamente não, porque o globo ocular dela é curto ou alongado. O nosso terceiro problema de visão é muito parecido com a hipermetropia. Agora vamos da presbiopia, também chamada de vista cansada. O presbítero ele também tem dificuldade de ver de perto, assim como o hipermétrope. Porém, existe um fator associado à idade quanto a pessoa vai ficando mais velha. Os músculos ciliares vão ficando mais fracos, o cristalino vai ficando mais rígido e quando o objeto está próximo, ele não consegue mais pressionar. Também o cristalino e tornar ele uma lente muito poderosa. Sendo o cristalino pouco poderoso, a imagem vai para trás da retina. Para corrigir o problema de visão, essa pessoa deve fazer uso de uma lente convergente. Então, tanto a hipermétrope quanto o presbítero, ele deve fazer uso de uma lente convergente. A diferença entre esses dois problemas é só que a presbiopia está associado à idade. O astigmatismo. O astigmata é aquela pessoa que possui uma imperfeição na córnea. A córnea da pessoa não é uma lente muito modeladinha, muito perfeita. Ela é uma lente que possui irregularidades. Imagine que a córnea frontal da pessoa, que é astigmata, qual é o problema aqui nessas irregularidades que vocês estão vendo aqui? Quando o raio de luz de um objeto chega nos olhos, cada ponto, por ter uma curvatura diferente, convergerá a luz no ponto diferente, ou seja, é como se a pessoa tivesse vários pontos focais e focalizasse várias imagens. Então, será que ela vê várias coisas, as coisas várias vezes? É claro que não, são várias imagens, mas umas bem mais próximas que as outras, que dá um efeito que estão embaçados, fora de foco. Você pode perceber que as pessoas que têm astigmatismo vai ter dificuldade de ver de perto, de ver de fora, de ver, na verdade. Esse é um problema que pode sim ser combinado a miopia ou a hipermetropia. Saudações! Venho aqui fazer uma experiência para demonstrar como é a formação do olho humano, que acontece tudo aqui. E além disso, irei demonstrar como funciona essa imagem com uma pessoa que tem hipermetropia e miopia. Tudo através desse experimento. Vamos lá? Agora irei representar um experimento que é a representação do olho humano, cujo experimento é formado por uma vela, que seria a imagem que seria vista por um ser humano, a pupila, que é esse buraquinho aqui, o cristalino e a retina, aonde tudo é visto. E vale ressaltar que tudo na retina é visto ao contrário. E o cérebro tem a função de inverter essa imagem para nós vermos como nós vemos. Porém, existem algumas deformações da retina em que ele pode ficar mais longe, aí desfoca, ou mais perto, que também desfoca. Para corrigir esses defeitos, esses defeitos têm nomes. Nomes esses que miopia e hipermetropia. Para corrigi-los, no caso de hipermetropia, nós devemos ter uma lente convergente. Infelizmente, não tem uma lente convergente por aqui. No caso de hipermetropia, de miopia, nós temos que usar a lente
divergente, que é esse que eu tenho aqui. Aqui, ó. Essa lente aqui, uma lente divergente, que faz com que os raios de luz que entram pela pupila seja rearrumada e que na retina chegue a imagem bonitinha, sem estar desfocada, como acontece aqui. Esse foi o experimento. Espero que tenha gostado. Isso é tudo, pessoal.